Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá pessoal, bem-vindo à Semana do Linux. Gostaria de agradecer aos organizadores da Semana do Linux pelo convite de ministrar a palestra sobre o Santoku Linux, uma distribuição forense que tem o objetivo de analisar, de fazer a parte de análise forense de dispositivos móveis. Gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, sou perito em computação forense, sou coordenador do Laboratório de Segurança Digital e Computação Forense do IFES, chamado LabSeg, instrutor da Academia de Computação Forense Livre e instrutor da Academia Cisco. Também sou instrutor da Academia da Polícia Civil do Espírito Santo na disciplina de Computação Forense, membro do CB21, da ABNT, e também comentarista de tecnologia da Rádio CBN Vitória e da TV Gazeta, além de articulista em tecnologia de alguns meios de comunicação. Aqui embaixo tem alguns livros que eu editei como autor ou como coautor, e aqui tem um QR Code com meus contatos, aqui para quem quiser fazer contato comigo. Bom, para o nosso bate-papo de hoje, eu selecionei aqui alguns assuntos que a gente vai trabalhar. O primeiro é falar um pouco sobre os novos paradigmas da computação, principalmente da área de computação, da computação móvel, para isso. Vamos falar de crimes e criminosos digitais, um pouco de computação forense, para entender a lógica da investigação. E aí vamos entrar na perícia computacional forense para dispositivos móveis. Depois vamos falar um pouco sobre a ferramenta de perícia, que ferramentas a gente usa, e aí entra exatamente no Santoku Linux, falando um pouco de como é que qual é o objetivo dele, como é que se instala, e quais são os principais aplicativos que ele tem disponível em relação a isso. Então, vamos lá. Bom, quais são os novos paradigmas que hoje a gente tem ofertado no mercado e tem enfrentado no mercado também? O primeiro deles, obviamente, que é a mobilidade, ou seja, uma explosão no uso de smartphones, tablets, leitores e de livros digitais, ou seja, todo mundo quer ter o seu ambiente móvel, mobile, carregar suas informações junto com você para onde estiver, e obviamente usando uma rede normalmente sem fio para acesso às informações. O teletrabalho também é uma tendência hoje em dia, usando também dispositivos móveis, notebooks, tablets, smartphones, e também os serviços móveis, os chamados de M-Services ou M-Serviço. Então tem os serviços de comércio eletrônico através de dispositivos móveis, serviços bancários, ou financeiros, então o serviço mobile de várias naturezas. Também a gente tem, dentro desses novos paradigmas também, o que a gente chama de BYD, que é a tendência, em alguns lugares tendência mais restritiva ou não, mas a tendência de uso desses dispositivos móveis, ou seja, dos meus dispositivos móveis, quando eu vou trabalhar numa certa empresa, eu levo os meus dispositivos. Com isso, eu tenho, usando informações e acesso a dados corporativos, através de dispositivos que não são da empresa, são meus. Então isso tem uma questão importante no fato que eu tenho informações corporativas privadas, dentro de dispositivos que não são da empresa e nem sempre ela tem a autonomia de controlar do que tem ou do que está instalado nesses dispositivos. Então, falando especificamente de dispositivos móveis, caracterizando esses dispositivos, primeiro, são dispositivos muito pequenos, fáceis de perder, fáceis de serem roubados, de serem esquecidos em outros locais. Eles são normalmente dotados de uma série de comunicações sem fio, então infravermelho, redes Wi-Fi, padrão A, B, G, N e AC, redes de celular de vários padrões, NFC, comunicação por proximidade e até Bluetooth. Todos eles são pontos de entrada ou de acesso ou de vulnerabilidades ou de ameaças a esses dispositivos. Falando ainda sobre dispositivos móveis, a gente tem esses dispositivos com grande capacidade de armazenamento. Alguns deles, inclusive, eu consigo colocar um pequeno cartão de memória, aumentando em muitos gigas de capacidade, ou seja, muitas informações também armazenadas nesses locais, nesses dispositivos. Além disso, muitas informações privadas, ou seja, ligações executadas e recebidas, agendas de contato, mensagens de texto, documentos, fotos, filmes, históricos de navegação na internet, ou seja, esses dispositivos armazenam muitas informações pessoais ou de uma certa pessoa, de forma que, durante uma investigação, são dispositivos muito importantes como fonte de informação, fonte de evidências dentro de um processo de perícia. Então, essa é uma questão importante. Esses dispositivos móveis eles ganham ainda mais importância quando a gente fala
do alcance deles. A gente está vendo aqui uma estatística, né, falando que até 2017, né, o projetado é que eu tenho muitas vendas, ou seja, uma venda muito maior de smartphones até do que tablets, do que notebooks ou até como desktops. Então, ou seja, a tendência do mundo é ir para o mundo mobile, e aí muitas vezes a questão de investigação também deve se adequar a isso, ou seja, ir para esse lado do ambiente de mobile também, né? Falando de crimes, então, desse ambiente, né, ou seja, obviamente que esses ambientes vão chamar a atenção dos criminosos também. Falando um pouco de crimes digitais, né, qual a ideia? Os crimes digitais são delitos que ferem os direitos em relação a computadores e periféricos ou redes de computadores, qualquer tipo de infraestrutura na área de TI, quanto a vários critérios, quanto ao uso, a propriedade, a segurança ou a funcionalidade. Ou seja, são crimes que agora eles têm como meio ou como fim algum dispositivo da área digital, ou seja, computadores, smartphones ou outras situações dessa natureza. Nos crimes digitais, a gente tem basicamente dois tipos de crimes. Um crime que é realizado contra o computador, e aí contra o smartphone, ou crimes realizados com a ajuda do computador ou com a ajuda do smartphone. Então, nesses dois tipos, a gente vai ter, de qualquer forma, a investigação correta desse tipo de ilícito nesse dispositivo. Falando de legislação, a gente sabe que tem muitas legislações hoje que já podem ser aplicadas ao mundo digital. Tanto legislação do Código Penal ou do Código Civil, como também a gente tem algumas legislações, algumas leis que já adotam ou já abordam especificamente o mundo digital, como a famosa Lei Carolina Dickmann, que tem lá tipificado, por exemplo, crimes de interromper um site ou derrubar um site, ou até o crime de invasão de dispositivo informático. A dificuldade nesse ambiente de crimes digitais é você reunir provas necessárias com validade jurídica para tipificar esse crime. Então, ou seja, os crimes existem, as leis, a gente possui essas leis, só que a dificuldade é eu reunir provas que tenham validade jurídica dentro de um processo, né, formal, dentro de um júri. E para isso, então, que serve ou que funciona a perícia computacional forense, que é uma ciência. Então, a perícia computacional forense é uma perícia aplicada à tecnologia da informação, que visa a proteção, a investigação, recuperação e coleta e identificação de evidências aplicadas dentro de um processo legal, né? A ideia, né, do perito é que reunir essas evidências de forma que ele consiga explicar o que aconteceu, ou que consiga recriar o cenário do crime como ele aconteceu, né, para isso aqui. Então, no caso do perito, o perito ele vai chegar num certo ilícito, para investigar um certo ilícito, para analisar um certo ilícito, quando o incidente já ocorreu. Então ele tem que reunir as evidências de forma a responder a essas perguntas que estão aqui, ou seja, quem fez, o que fez, quando, como, onde, por quê e qual foi o alcance. E aí, falando em evidência que vai corroborar exatamente ou responder essas perguntas, o que é exatamente a evidência digital? A evidência digital, ela é qualquer tipo de dado digital que possa ajudar a demonstrar que uma fraude ou irregularidade foi cometida, ou que possa estabelecer um vínculo entre a fraude e a irregularidade, ou entre a vítima, né, e o agente. Então, essa é a questão importante no caso da evidência digital. Ou seja, eu vou trabalhar buscando algum tipo de fato ou tipo de informação que vai estabelecer um vínculo entre a fraude e a vítima, ou entre a vítima e o agente que cometeu ou supostamente cometeu o ilícito. E onde eu vou buscar essa evidência? Vou buscar essa evidência em computadores, então, de maneira geral, então, registro de sistemas, HDs externos, pendrives, dispositivos de armazenamento externo, ou, que é o nosso caso aqui de estudo, o caso dos dispositivos móveis. Então, eu vou buscar essa evidência digital, como fotos, imagens, vídeos, aplicativos e mensagens, dentro dos dispositivos móveis, né? Falando em validade das evidências, é preciso, obviamente, que as evidências, as provas, sejam coletadas de forma profissional e impessoal. Ou seja, eu tenho que garantir que as evidências tenham sido coletadas sem que nenhum agente no meio do caminho tenha adulterado ou tenha alterado essas evidências. Então, ou seja, uma prova pericial que eu fiz, ela tem que ser completa, perfeita e legal, né? Lembrando que uma frase comum
que diz que prova legal obtida por derivação de uma prova ilegal torna a prova também ilegal. Então, ou seja, as evidências têm que ser coletadas com ferramentas válidas, com ferramentas legais, não pode usar um software pirata, por exemplo, para fazer esse tipo de perícia. Então, provas que tenham sido coletadas de forma que não tenham nenhum tipo de não possam ter nenhum tipo de questionamento jurídico posteriormente a isso. Falando então agora de computação forense em dispositivos móveis, a gente tem as etapas. E quais são as etapas que eu tenho que seguir exatamente para garantir que minha perícia cumpriu todos os passos e depois, durante um processo legal, ele não tenha nenhum tipo de questionamento por uma das partes ou até mesmo pelo juiz. Então, ou seja, a primeira etapa eu vou coletar as informações, no caso do dispositivo móvel eu vou coletar o dispositivo móvel no local lá, numa busca e apreensão, num mandado de busca e apreensão. Depois eu vou examinar esse dispositivo móvel, vou extrair de lá as informações que eu puder. Então aí a gente vai falar um pouco sobre isso quando falar num exemplo prático mais à frente. Ou seja, de extrair do dispositivo móvel informações como mensagens, fotos, ligações recebidas ou feitas, né? Ou seja, qualquer tipo de informação contida no dispositivo móvel. Depois eu vou analisar essas informações, ou seja, vou olhar as informações e tentar achar algum tipo de relação entre a informação que eu extraí e o ilícito que eu estou procurando fazer a perícia. E depois eu vou fazer um laudo final relatando exatamente tudo o que acontece. Lembrando que o perito ele não pode fazer nenhum juízo de valor. O perito ele vai fazer apenas um laudo relatando os fatos que ele encontrou com exatamente a situação do que ele levantou fisicamente nos documentos. Então isso é uma questão importante. O laudo não tem nenhum tipo de juízo de valor, tem apenas um relato dos fatos historicamente do que aconteceu, do que ele conseguiu levantar para isso aqui. Em relação à forense de dispositivos móveis, a gente tem alguns desafios, né? Quais são eles, ou dificuldades nesse caso? Primeiro, muitos dados armazenados, mas são de difícil acesso. Nem sempre, né, o dispositivo ele está disponível, ou seja, eu tenho problemas de bloqueio de telas, senhas de acesso, dispositivos que agora estão criptografados, ou seja, é uma complicação a mais, ou seja, os novos sistemas operacionais todos já têm funções muito simples que permitem que o usuário criptografe tanto a memória principal do computador, do smartphone, quanto os cartões de memória. Ou seja, isso dificulta bastante ao investigador ou ao perito, porque ele teria que quebrar essa criptografia. A autenticação de imagens forenses, eu tenho que também, na hora de obter essa imagem, garantir que ela consiga ser autenticada e tenha uma validade jurídica para isso. E eu tenho também diversas formas de representação de informações, ou seja, cada aplicação armazena ou do sistema operacional armazena sua informação de forma um pouco diferente, o que dificulta também na fase de análise dessa situação. Outro desafio também que eu tenho que ter é a proteção dos dispositivos móveis contra o wipe remoto. Muitas vezes os dispositivos eles têm instalado no seu interior um aplicativo em que o investigado ou a pessoa que está sendo periciada, ela vai remotamente e consegue mandar uma mensagem para esse dispositivo e o aplicativo que está instalado internamente coleta essa mensagem e através desse comando ele vai lá e apaga todos os dados internos do smartphone. Então para isso eu tenho que tomar um cuidado durante o processo de forense móvel, para que eu coloque, por exemplo, esse aqui são exemplos chama de Faraday bag, que são sacos plásticos metalizados que evitam que a onda eletromagnética de sinal de Wi-Fi ou de 3G ou de 4G cheguem até o dispositivo. Então ele está ligado, mas ele está sem sinal nenhum. Então mesmo que alguém mande uma mensagem para esse dispositivo, ela não vai ser recebida. E por causa disso ela também não vai ter nenhum tipo de ação, né? Essa mensagem não vai ter nenhum tipo de ação na aplicação que está interna. São alguns cuidados que eu tenho que tomar em relação à forense de dispositivos móveis. Outras considerações que eu tenho que fazer em relação a isso é a idade do dispositivo, ou seja, qual é a versão do sistema operacional. Versões diferentes do sistema operacional têm uma técnica de análise forense ligeiramente diferente, porque armazenam as informações de forma um pouco diferente, ou que tem uma estrutura de memória também um pouco diferente, então eu tenho que observar essa situação. Outra situação é se o dispositivo está bloqueado ou não. O bloqueio do dispositivo, eu vou provavelmente ter que bypassar esse bloqueio. Então tem técnicas também de fazer esse tipo de bypass, né, do bloqueio do smartphone.
Se o dispositivo está danificado, pode ser que ele não esteja nem ligando. Então eu tenho uma técnica diferente de ter acesso à memória do smartphone sem isso. E, por último, óbvio, que para ter uma legalidade da prova, eu tenho que ter um mandado para que eu possa ter acesso a esse dispositivo, senão eu estaria incorrendo numa quebra ou numa invasão de dispositivo telemático sem ter autorização para isso. Então, considerações importantes que eu tenho que ter durante o processo da perícia forense de dispositivos móveis. Para fazer a perícia, normalmente se usa algumas ferramentas de hardware e de software. Aqui eu vou abordar as ferramentas de software, que é o nosso caso aqui, o tema dessa minha palestra, né? Lembrando que as ferramentas, elas são importantes, mas elas não substituem o perito. Na verdade, elas ajudam o perito, elas aceleram o processo de perícia, mas elas não pensam. Então, o perito é que deve saber o que ele está procurando e como ele está procurando. As ferramentas, como eu falei, só vão simplificar o trabalho. Bom, eu tenho dois tipos de ferramentas. As ferramentas comerciais, que são bastante caras, né? E aí mesmo essas ferramentas ainda podem perder informação, elas não conseguem buscar todas as informações em aplicações e também algumas dessas ferramentas não suportam todos os dispositivos. Então tem algumas limitações nessas ferramentas comerciais, que além dessas limitações, elas também são caras. Qual a alternativa que eu tenho? A alternativa é usar algumas ferramentas de código aberto, ou seja, que também tenham uma série de limitações. A única vantagem delas é que elas são gratuitas, ou seja, são de código aberto, código livre. Eu posso fazer um download, instalar no meu computador e aí com isso fazer uma perícia num dispositivo móvel, para essa situação. Bom, uma das ferramentas mais conhecidas, né, de perícia forense para dispositivo móvel é o Santoku Linux, né? É uma distribuição livre, especializada e definida ou preparada para fazer a parte de forense em dispositivos móveis, para isso aqui. O Santoku Linux ele pode ser baixado desse site, no santoku-linux.com, que tem uma imagem da página principal, onde tem lá informações, how-tos e a parte de espaço de download da versão que está na 0.5, né? Ou seja, a versão atual da 0.5 do Santoku Linux. Definindo um pouco melhor, o Santoku Linux ele é uma distribuição Linux livre, em live CD, com diversas ferramentas de forense, com foco nos dispositivos móveis. É um projeto colaborativo com muitos profissionais de segurança que ajudam na definição, ou na configuração, ou na construção do Santoku Linux. Para a gente esclarecer um pouco mais esse nome, que algumas pessoas podem estar achando estranho, essa faca que está mostrada aqui no canto da tela é exatamente a faca conhecida também como Santoku. Então, ou seja, a distribuição foi batizada por causa dessa faca que está sendo mostrada aqui. As áreas da distribuição, basicamente, essa distribuição atua em 3 áreas diferentes. Primeiro, como eu comentei, forense de dispositivos móveis. Segunda área, teste de segurança para aplicativos. Então, eu posso analisar aplicativos que rodam em dispositivos móveis até fazer uma engenharia reversa desses aplicativos. E também tem ferramentas para análise de malwares, que tem como objetivo atacar dispositivos móveis. Então, são 3 áreas diferentes, tem distribuição, tem ferramentas, na verdade, incluídas no Santoku Linux, para atuar nessas 3 áreas que a gente tem por aqui. Muito bem. Bom, falando especificamente de cada uma delas, primeira área, forense de dispositivos móveis. Então, eu tenho, dentro do Santoku Linux, ferramentas para extração de imagem, né, de cartões de mídia ou de RAM, né, do smartphone ou do dispositivo móvel para o disco externo. Eu tenho ferramentas e firmas de vários fabricantes incluídas no Santoku Linux e tenho versões gratuitas de algumas ferramentas comerciais de forense para dispositivos móveis. Então tenho várias opções aí diferentes nesse caso, nessa situação. Na segunda área de atuação, análise de malwares para mobile. Então, ou seja, eu tenho emulação de dispositivos móveis para teste de malwares, utilitários para simular serviços de rede de análise dinâmica para monitorar o tráfego entre o simulador ou entre o dispositivo móvel e a rede. Posso descompilar, né, esses aplicativos de malwares para entender como é que ele funciona e acesso a uma base de dados de malware também dentro do Santoku Linux. E a terceira área de atuação são os testes de segurança para aplicativos. Eu posso usar scripts para detectar problemas comuns de aplicativos móveis e também scripts para automatizar
a engenharia reversa de binários, para atuar, né, na parte de binários. E como é que eu faço então para usar o Santoku Linux? Basicamente eu tenho duas formas. Ou eu faço um download, né, do ISO lá do Santoku Linux, que tem lá no site que eu acabei de comentar, né, e instalo num pendrive, ou instalo num drive CD, ou numa máquina virtual, ou então eu posso pegar uma distribuição Linux que eu tenha interna, adicionar, né, um repositório e fazer a importação, né, do Santoku Linux, né, das ferramentas do Santoku Linux, em uma distribuição convencional, né, ou seja, uma distribuição qualquer de Linux que seja da minha preferência. Então eu tenho várias formas de usar as ferramentas do Santoku Linux. Óbvio que quando eu faço o download da ISO, é mais fácil porque ali as ferramentas já estão todas instaladas e configuradas, é só eu partir para usar. Mas se eu não quero usar a distribuição inteira, eu posso importar apenas as ferramentas para a minha distribuição de minha preferência do Linux. Documentação. No site do Santoku Linux a gente tem várias documentações para quem vai usar. Então tem lá o santoku-linux.com/howtos e eu tenho lá uma documentação de como instalar o Santoku Linux, o how-tos usando algumas ferramentas de desenvolvimento e também alguns how-tos de como fazer análise forense mobile com algumas ferramentas dentro do Santoku Linux. Então os links aqui, é um exemplo que está aí na tela de vocês, né, que mostra, ou seja, lá no site também tem de como vocês vão fazer um passo a passo de uso, né, do Santoku Linux nesse ambiente. Existem algumas ferramentas, então eu relacionei algumas ferramentas que fazem parte do Santoku Linux. Então, aqui tem algumas delas que eu coloquei aqui, algumas conhecidas, quem já conhece de forense, como o Scalpel, o Sleuthkit também, são ferramentas que já existiam, né, para uma forense que a gente usava para disco, e agora podem ser usadas também dentro do Santoku para analisar ou fazer imagens ou recuperação de arquivos dentro de dispositivos móveis também. Usando, né, agora como um exemplo, uma ferramenta, a gente selecionei aqui a primeira, que é a F-Logical, que é uma ferramenta utilizada para extrair dados especificamente do dispositivo móvel Android. Então ele vai extrair dados como contatos telefônicos, mensagens de MMS ou mensagens de SMS que estão armazenados dentro do smartphone, né, considerando que o smartphone, a memória esteja íntegra e eu consigo ter acesso a ele através de um cabo USB. Então, nesse caso, eu vou usar essa ferramenta, eu vou configurar o meu dispositivo lá na parte de configurações para ativar o debug do USB. Vou entrar lá no Santoku Linux, tem aqui um desenho, né, uma imagem do menu, e vou escolher lá o AF Logical. A partir desse momento, esse aplicativo eu vou instalar esse aplicativo também no smartphone, que vai permitir que ele se comunique com a parte que roda no PC, no seu computador, e aí esses dados vão ser extraídos ou para um cartão de memória interno que eu coloquei, ou então para um dado externo, né, dentro do ambiente, e aí depois tem uma telinha com várias imagens, né, que foram extraídas, alguns repositórios de mensagens exportados aí em arquivos separados, que eu vou agora depois, com calma, analisar essas informações, ou examinar essas informações dentro do computador, né? Então é uma ferramenta já incluída no Santoku Linux. Outra ferramenta interessante, o Meet-Me Proxy, na verdade é uma ferramenta para interceptar e modificar o tráfego HTTP. Na verdade ele implementa um man in the middle, né, um ataque comum, que agora eu quero analisar o que está indo, né, o que está saindo para a rede, o que está voltando da rede para o smartphone. Eu posso tanto analisar, interceptar e até modificar esse tráfego. Permite que eu salve esse tráfego e possa realizar uma análise posterior do tráfego. Isso é muito útil quando eu estou analisando o comportamento de aplicações. Eu executo uma aplicação, por exemplo, no smartphone e quero saber o que ela está transmitindo ou o que ela está recebendo para a rede. E uma outra aplicação, chamada de APK Tool, é uma ferramenta de engenharia reversa de aplicações Android. O que ela faz? Ela analisa, né, ou decodifica os arquivos de executáveis de smartphones para Android, e eu consigo abrir o código e entender o que está acontecendo lá. Inclusive eu posso alterar essa aplicação e reempacotar a aplicação depois das alterações. Então eu selecionei aqui 3 aplicações que fazem parte do Santoku Linux, que são bastante úteis nesse ambiente. Você pode também
entrar lá, tem muita documentação sobre isso, tem algumas documentações também na internet, dentro do próprio site lá do Santo Linux, que você pode baixar e estudar um pouco mais essas ferramentas para aplicar no ambiente, né, de forense para dispositivos móveis. Para a gente encerrar, eu queria deixar aqui algumas palavras finais. Primeiro, a tecnologia móvel, a gente sabe que trouxe muitas vantagens para os negócios, para as pessoas. Mas esse ambiente digital também criou um terreno para que os criminosos atuassem. Os criminosos, óbvio que eles vão atrás de locais onde tem muita gente, tem transações financeiras, transações comerciais e muita informação privada. Então, ou seja, o dispositivo móvel chamou a atenção de forma muito rápida para os criminosos atuarem também nessa área. Nesse caso, quando os ilícitos também foram para a área de dispositivos móveis, eu tenho que desenvolver também novas técnicas de análise e investigação para levantamento dessas evidências quando os ilícitos acontecem utilizando dispositivos móveis, né? Então essa é uma questão importante. O Santoku Linux é uma distribuição, como a gente viu, completamente livre, que pode ajudar o perito para extrair, né, ou analisar as evidências em dispositivos móveis. As técnicas de análise elas vão evoluir a cada dia, mas infelizmente os crimes também vão evoluir. Então a gente tem que trabalhar, né, ou seja, constantemente melhorando as técnicas de perícia para levantar ou para encontrar as evidências, mesmo que técnicas antiforenses tenham sido utilizadas para tentar esconder o rastro ou as evidências que foram armazenadas nos smartphones ou nos dispositivos móveis. Eu vou deixar aqui algumas informações a mais, quem quiser mais informações. Esse aqui é o meu site pessoal, no gilberto.sudré.com.br. Aqui eu publico meus artigos, links de áudio, links de vídeo e outras documentações nesse site. Então quem quiser também pode usar. Inclusive tem aqui agenda de palestras que eu também ministro, então aqui nesse site. Eu tenho também um outro site chamado de SecurityCast, na verdade é um webcast que a gente grava, eu e mais 3 amigos. A gente grava de segunda-feira de 15 em 15 dias, abordando assuntos da área de segurança da informação. Você pode participar, né, mandando suas perguntas, até assistindo ao vivo, porque é um hangout feito ao vivo, aberto. As pessoas assistem a gravação do hangout, fazem perguntas, ou também se você quiser ver os outros hangouts anteriores que foram gravados, lá no site do SecurityCast tem todos os anteriores gravados, você pode assistir também esses webcasts e participar dos webcasts também, mandando as suas perguntas ou sugestões. E por último, queria deixar aqui o link da Academia Forense Livre, uma academia formada por vários peritos forenses do Brasil, e a gente atua trabalhando, fazendo palestras, fazendo mini cursos em eventos pelo Brasil inteiro, falando da área de forense, mas usando apenas ferramentas livres. Então esse é o objetivo da Academia Forense Livre, desenvolver técnicas de análise forense usando dispositivos ou ferramentas livres nesse caso. Gostaria de mais uma vez agradecer aos organizadores da Semana do Linux, a oportunidade de agradecer a você pela audiência, de ter acompanhado a palestra até aqui. Aqui tem os meus contatos, quem quiser também entrar em contato comigo por e-mail, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, estou à disposição para a gente trocar ideias, sugestões. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Um grande abraço, pessoal.